Bom, boa tarde, obrigado pelo convite aqui do Núcleo, né? Me chamo Sidney, eu tenho 43 anos, eu sou psicanalista e terapeuta em constelação familiar. Trabalho no Núcleo PIX com constelação familiar, que é uma terapia que busca encontrar problemas de relações que a gente tem com a vida dentro de uma origem dentro da sua família, seja até a sua gestação, momentos que você passou de hoje até dentro da barriga, e também energeticamente estudando o que pode ter acontecido dentro do seu sistema familiar, pais, avós, bisavós, que impactam, se transformaram em padrões e vem se repetindo ao longo do tempo, né? Aquele famoso dedo podre para isso, ou coisas que, por mais que a gente tente mudar a situação, acaba acontecendo a mesma coisa. E por que eu estou aqui para poder falar também sobre a questão do Novembro Azul? Porque existem estudos e comprovações de que o estado emocional ele gera um desconforto físico que vai gerar uma doença, né? Então, como o Ayrton falou, né? Ele está ansioso, a taxa dele de açúcar, né, subiu. Então, houve uma baixa de resistência, né? Aumento de resistência na insulina. E dentro da questão da saúde do homem, o homem ele é ensinado desde pequeno que ele não deve demonstrar sentimento, não pode falar sobre si, de certa forma negligenciar a sua saúde, porque a prioridade sempre vai ser da mulher, até porque ele vai ter pouco tempo, porque na maioria dos casos o homem que vai mais para trabalhar, então tem menos tempo, pouco tempo que tem, vai querer descansar, vai querer curtir um pouco a família e não vai ter tempo para colocar para o médico, que acaba sendo colocado como uma besteira. E a gente fala de médico de medicina tradicional, mas também a gente precisa pensar que o emocional, a cabeça do homem, precisa estar bem cuidada, precisa estar com a saúde emocional em dia, equilibrada, para que você provoque menos coisas para você, né? Traga muito mais saúde, você consiga se resolver bem, para que essa questão física ela não interaja, né, e acabe provocando uma doença. Por exemplo, o Novembro Azul ele é direcionado muito mais para o câncer da próstata, mas também ele engloba todas as outras doenças, né? A real saúde do homem. Mas falando exatamente como a próstata, o câncer da próstata emocionalmente ele está ligado à questão da masculinidade, da aceitação da masculinidade do homem. Significa que você, eu posso ter câncer de próstata e só por causa disso eu sou gay? Não. Quando você fala sobre a masculinidade, você está falando sobre tudo aquilo que engloba a questão do homem, do ser homem, que às vezes você está com uma mulher que tem um corpo perfeito e você está fora do teu peso, você não aceita o seu corpo, você acha o seu pênis pequeno demais, fino demais, grande demais, grosso demais, você não tem uma boa relação sexual, ou você tem muita ansiedade, você não consegue ter uma noite prolongada de sexo e acaba se julgando pela sua performance, ou se preocupa muito com a sua performance, e aí gera uma ansiedade e acaba não conseguindo chegar ao orgasmo, ou chegando ao orgasmo muito rápido. Isso também está incluído sobre a masculinidade, né? Porque você acaba se sentindo menos homem, um homem diferente, não sobre gostar de mulher ou gostar de homem, mas como que você lida com a sua parceira, né? Ou o seu parceiro, se for o caso. E isso está incluído quando você começa no campo inconsciente, né? Fora do racional. Aquele incômodo, você não está tendo dificuldade de transar com a sua esposa, porque ela não quer. Aí, às vezes você pode perguntar, será que sou eu, né? Será que eu não estou fazendo direito? Será que não estou sendo homem o suficiente para ela? E isso vai ficando tão guardado, porque dentro do inconsciente ficam todas as informações que a gente não lembra. E aí acontece, tudo aquilo que não lembra é um acúmulo de coisas aonde a gente vai externar. Todos os nossos movimentos de ações, de pensamentos, de relações, eles são baseados não naquilo que a gente pensa, não naquilo que a gente raciocina, e sim naquilo que a gente não guarda, naquilo que está preso, que na verdade que a gente guarda, que a gente não se lembra, daquilo que fica preso dentro da gente, e por defesa,
o racional ele não joga para frente, mas você vai agir disso. Por isso que às vezes as pessoas estão envolvidas com vício de bebida, vício de cigarro, vício de comer, né, vício de sexo. Às vezes elas tentam até parar, né? Eu vou fazer uma dieta, vou procurar isso, vou procurar essa outra forma de fazer. Mas eu sou fraco o suficiente. Não, porque algo dentro do seu inconsciente diz que se você não fizer isso, você não vai estar compensando a sua falta, você não vai estar compensando o seu problema. Por exemplo, a pessoa que come demais, né, que tem a gula, que tem problema de compulsão alimentar, ela come porque ela precisa, é o momento que ela tem, se a gente for perceber, toda vez que a gente está comendo ou bebendo água, na maioria das vezes a gente não está pensando em nada, porque o corpo está recebendo isso como uma forma de prazer. É o momento que você está tranquilo, você se equilibra, e aí o corpo, quando você está comendo, você está jogando um prazer para o teu corpo. E se você não tem esse prazer na vida, um prazer numa relação, um prazer dentro do prazer, você vai acabar comendo mais, porque é onde você vai jogar o prazer para você. No caso, isso vai acontecer muito em jogos de azar, né? As pessoas cada vez mais compulsivas em relação a isso. Sim. Também tem até um colega que está malzão com isso aí. Jogo do tigrinho, aquelas coisas, né? O cara não consegue parar. Dentro da psicanálise, né, e até da psicologia também, a gente diz que todo excesso é uma falta. Então algo nessa pessoa está faltando e ela começa a exagerar para poder suprir aquilo que nunca vai ter fim. É como se fosse jogando tudo no buraco negro, sabe? Vai colocando, não tem fundo, não vai preencher de forma alguma. E cada vez mais, se a gente for perceber, a gente sempre conhece alguém que tem um excesso, um vício, alguma coisa. Se a gente for perceber, aquela pessoa, ela sempre vai aumentando o fato dela. Se for de compras, se for de comida, se for de bebida, se for de jogos, se for de cigarro, essa compulsão, ela sempre vai aumentando. Porque, poxa, já joguei 5 maços de cigarro e não aconteceu nada, então vamos colocar 10, vamos colocar 20, e vamos colocar tudo. Se eu compro, me sinto feliz, eu estou triste, eu vou comprar mais para ver se eu fico mais feliz. Na verdade, ela está jogando nesse buraco negro que não vai encontrar felicidade. É aquele momento que vai startar essa felicidade dela, como no exemplo que eu dei de comer, e aí, logo depois, vai voltar essa tristeza. Né? No caso da próstata, sempre vai, porque se a gente tem um problema de relação, né, se isso está relacionado dentro do campo inconsciente, dentro de problema de relação, vai ser o mesmo sistema, porque você vai dar, vamos supor que é uma questão de sexo dentro da sua parceira. Você vai lá, você consegue e talvez você perceba que ela não chegou ao orgasmo, ou ela reclamou, ou ela não quis transar naquele dia, ou ela não está querendo durante mais de 2, 3 meses, né? Tem casais que estão há 1 ano sem transar e o cara não sabe o porquê, porque ele não aprendeu a dialogar, ele não sabe falar sobre ele mesmo, né? Às vezes a mulher está esperando aquilo, ou até a mulher também, porque a gente não pode também só falar que o cara é um troglodita, ele não sabe se expressar, porque tem mulher também que não sabe se expressar, e às vezes esse problema de relação vai gerando uma questão com a masculinidade do homem, que isso pode fazer com que a próstata ela tenha uma alteração, né? Porque ela está ali, ela é responsável, a próstata ela é responsável pela questão da viscosidade do espermatozoide, né? Que ele é responsável pela vida, né? O homem e a mulher, quando eles se juntam para fazer a fecundação, por mais que hoje em dia tem até a questão de criar crianças numa cápsula, mas é necessário ter um espermatozoide, ter um óvulo, né? Então o cara ele é importante. E aí às vezes essa masculinidade faz com que até ele se torne mais infértil. Às vezes a infertilidade também está ligada a isso, né? A dificuldade de engravidar a mulher, se está todo mundo ok, às vezes está nessa questão do homem, que ele está se colocando de uma forma inferiorizada perante essa relação, que vai haver essa alteração. E a procura para fazer os exames também pode estar muito relacionada, né, à dificuldade da procura, por essa questão da masculinidade, dizer,
eu vou ser gay se o cara for fazer o exame de toque em mim. Eu já fiz o exame de toque porque eu tenho histórico não de próstata, mas de câncer intestinal. Então, eu já fiz colonoscopia, já fiz exame de toque. E quando eu fui fazer, na verdade a médica nem sabia o que eu ia fazer, a médica falou, deita, vira para o lado, abaixa a calça, opa, já chegou o meu dia. E tipo, não tem cerveja, não tem papinho, não tem beijinho, não tem nada. A pessoa chega lá, vai fazer o exame, é incômodo, primeiro que você não está preparado, primeiro que você não sabe o que vai acontecer, mas é uma coisa que, no meu caso, eu fiz porque eu sabia que um dia ia chegar, porque eu precisava fazer para poder investigar, mas para quem não tem isso na família, ou que não sabe, que tem muita gente que falece tendo câncer sem saber, porque vão dar outras complicações, é de saber que você está fazendo aquilo para você não ficar pior mais para frente, né? Porque se você descobrir isso com antecedência, né, no começo, ou só você ir fazendo a verificação para dizer, está começando a ter uma alteração e aí a gente vai começar a estudar para que não piore, você vai evitar muito transtorno para você. E não é só para você, né? A gente precisa falar também do emocional. O Ayrton falou, quando ele foi noticiado, o chão dele abriu quando ele soube. Isso acontece com todo mundo. Só que a gente precisa pensar o seguinte, se a gente tem família, vai abrir o seu chão, da sua esposa, seus filhos, seus irmãos, seus pais, porque é você que vai estar com o problema, é você que vai estar com a dor, é você que vai estar com a doença, mas todo mundo que está em volta de você, todo mundo que se preocupa com você, vai adoecer junto. Porque a pessoa não vai ter jeito de falar e talvez você vai estar num excesso de ansiedade, numa tristeza profunda, raiva, porque você vai perguntar por que comigo, né? E aí você vai começar a tratar todo mundo mal, e aí você pode acontecer o quê? De ter uma piora com isso, né? Ter uma piora dessa situação, ter uma piora da relação da rede de apoio, que é muito importante nesse momento. Então, por isso que é importante fazer a prevenção quando chega o caso, quando é indicado, quando o médico indica. Para quê? Para que a gente, enquanto homem, a gente não passe por isso, né? Não passe por essa dor, não é pela questão de fazer o exame ou não, mas é que você não passe pelo fato de ter e o fato de contaminar a outras pessoas com essa dor que vai acontecer com você. Tá certo que o Sistema Único de Saúde, às vezes as coisas são mais demoradas, mas a gente tem, por exemplo, em novembro, a possibilidade, enfrentando uma fila, de você ter acesso a esse exame de uma forma mais rápida. Quem tem plano de saúde consegue ter esse exame de uma forma mais rápida. Eu acho que precisa sim ter a vontade de querer olhar para si. As mulheres, elas são ensinadas desde o começo que elas precisam se olhar. Tanto é que, por mais que você perceba que o índice de câncer de mama nas mulheres também é um índice alto, mas metade das mulheres que são acometidas pelo câncer, a gente pode perceber que elas também não se cuidavam, não olhavam para si, porque as coisas provavelmente estavam muito mais adiantadas e ela não tinha a questão de fazer o autoexame, né? O homem, o autoexame não rola, então a mulher tem mais essa facilidade no câncer de mama e elas são acostumadas a isso, tem essa possibilidade, tem essa facilidade a mais do que o homem. Agora que a saúde do homem está sendo instaurada para poder fazer essa questão da prevenção, e isso é porque a prevenção ela ajuda tanto o Estado, com forma de não gastar dinheiro com você, e também ajuda você, que você não vai ter problema. Todo mundo aqui deve ter passado por algum problema de saúde grave, né, em algum momento da vida, nem seja uma topada que te arrancou o tampão do pé. A gente sabe o que é dor, a gente sabe que é um problema. Imagina algo que você não sabe o que é uma coisa interna, está dentro de você, que não é só você passar um curativo, passar um metiolate, fazer nada. É uma coisa muito mais invasiva, né? Uma questão muito mais invasiva que dentro de você e que vai mexer muito com a sua cabeça. Porque quando fala câncer, né, você já pensa em estar careca, de você estar morto. Você fala câncer, você já liga a morte, né? Estou com câncer, estou morto. Isso já é pesado, né? Então imagina você ter que se trabalhar para dizer que você não está morto, que você precisa lutar, e nisso, como você vai receber dessa forma,
toda a sua família, todo mundo que você ama, que você tem apreço, vai pensar dessa forma. Então é um trabalho assim, é quase como se fosse uma bomba atômica atingindo emocionalmente a sua família. E isso agrava muito mais, né? Porque você se entrega à doença. A gente sabe que quando a pessoa se entrega à doença, ela morre rápido. Quando você se entrega à doença, a doença avança muito mais rápido, porque a gente precisa entender que emocionalmente a gente consegue lutar contra nossas doenças físicas, a gente consegue lutar contra as doenças físicas. Tem muitas melhores por conta disso e tem muitas piores por conta disso. Então basta a gente passar a se cuidar mais e também procurar uma ajuda emocional, porque isso vai te fazer com que você se torne muito mais forte para poder enfrentar, se você por acaso tiver, e também, né, no caso, tirando o caso a questão do câncer de próstata, de você, gente, todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem problema. A ajuda emocional, ela ajuda com essas questões, porque até a alergia, que assim, quase que 100% das pessoas têm uma alergiazinha para chamar de sua, ela vem de questão emocional. Então assim, a gente precisa também olhar para isso, procurar um médico e se cuidar emocionalmente.